E aí, meus amores, mais uma vez estamos ao vivo. Seja bem-vindo ao Fora do Cubo Cast. Hoje esse podcast está um pouquinho diferente. Ao invés do Guga aqui, temos a Thaís Rampazzi, também arquiteta do Fora do Cubo. Hoje o Guga teve um compromisso. Para quem não sabe, a gente tem um escritório de arquitetura na prática. Então a gente fala de gestão, não é de teoria. A gente tem um escritório de arquitetura na prática que coordena mais de 60 projetos ao mesmo tempo. E hoje ele tinha um cliente muito importante para atender. E acho que você que está em casa, que é arquiteto também, vai entender, né? Mas a gente está muito bem representado. E eu vou fazer um bullying com o Guga aqui agora. Eu vou dizer que é melhor, somos melhor representados pela Thaís. Né? Thaís é nosso braço direito em tudo. E eu posso brincar que é pau para toda obra, sabe? E aí, tanto que está aqui. Estou aqui. Né? Não representando, mas fazendo companhia para D. E eu acredito, gente, que ela vai se fazer presente aqui mais vezes, porque tem dado muito certo, tem sido muito legal. Cada vez mais, né, Thaís? Estamos aí, né? É isso aí. E eu quero dizer para vocês que eu estou empolgadíssima com o episódio de hoje, porque simplesmente é um tema que eu amo. Quem me segue lá no meu Instagram pessoal sabe disso, né? A gente vai falar sobre neuroarquitetura, como os ambientes impactam nas nossas emoções. Então, para você que é arquiteto, tá perdido na vida, não sabe, eu preciso nichar, mas eu não sei para que lado eu vou. A gente já trouxe aqui nichos de paisagismo, nichos de urbanismo. A gente sempre está trazendo arquitetos que estão nichados, que são especialistas em algum nicho específico, para que vocês escutem as histórias, para que vocês percebam se vocês se identificam. E hoje o assunto é esse, neuroarquitetura, né, Thaís? É isso aí. Mas antes de apresentar os nossos convidados, vamos aos agradecimentos, né, Dê? Nossos parceiros, patrocinadores que acreditam e confiam no podcast. Atual Automações Residenciais e Comerciais, Bom Tempo Movelaria, Hitachi Ar-Condicionado e a nossa plataforma ArcTask, para você poder gerenciar os seus projetos, fazer seus orçamentos por horas de trabalho. Então, o tal do tempo é dinheiro, no ArcTask você vai comprovar que realmente tempo é dinheiro, ou se você está perdendo dinheiro também. E que honra, né, a gente ter patrocinadores de tanto peso assim com a gente, só empresas boas, né? A Atual Automação faz a automação do nosso escritório, pra vocês terem noção, é o que a gente escolheu. Bom Tempo, não preciso nem falar. Altíssima qualidade. Hitachi também. Realmente, quem compara vai de Hitachi. A gente visitou a fábrica, né, Thaís? Isso. Então, incrível. Exato. Né? E também, né, antes que a gente se esqueça, que a gente sempre esquece, né, Dê? Deixa seu like, curte, compartilha, comenta, volta Guga, comenta fica Thaís, o que você achar que deve, coloca ali nos seus comentários. E eu vou ler aqui, como diz o Guga, não estou pegando a fala dele, vou ler o pedigree dos nossos convidados, representando ele nessa parte. É bastante coisa. E são dois, tá? Convidados, estou falando no plural, porque são duas pessoas. São do Squad, então o pessoal que já nos acompanha, que faz parte do Squad, já vai, às vezes pela descrição, já vai começar a saber quem é. Pra quem não sabe o que é Squad, nós temos uma imersão presencial aqui na nossa região do Paraná, onde a gente fala sobre gestão de escritórios de arquitetura. Então a gente chama de Squad, né, todos os arquitetos que estão na comunidade, das pessoas que já fizeram imersão e estão com a gente nesse movimento aí de pensar sobre empreendedorismo, de pensar em melhorar o mercado da arquitetura como um todo para todos. Exato. Então vamos lá. Ela é arquiteta empreendedora com uma trajetória diversa e rica em experiências. Formada há 7 anos pela Unicesumar, ela também possui uma formação em gestão comercial pela FCV, além de pós-graduação em Master BIM Manager e Master em Neuroarquitetura pelo IPOG, com especialização em psicologia aplicada à arquitetura. Fundadora da Hokai Neuroarquitetura, Ana co-criou a inovadora metodologia de diagnóstico de neuroarquitetura. Antes de se firmar na arquitetura, ela acumulou experiências profissionais como bancária, vendedora e empreendedora de uma cervejaria. Guga, essa era para você. Perdeu, hein? Nossa. E
fora do trabalho, é mãe de pet, ativista da causa animal, ceramista, artista plástica e corredora amadora. Meu Deus, que horas você dorme, mulher? Eu não durmo muito. Ana Isabel Scremin, seja bem-vinda ao Obrigada. podcast. E agora vamos ao sócio. Arquiteto e empreendedor com uma trajetória rica e diversificada, formado há 6 anos pela UEM, ele possui pós-graduação em neuroarquitetura pela IPOG, além de especializações em Neurolight Design e psicologia aplicada à arquitetura. Vou precisar treinar mais meu inglês, gente, tá? Vocês estão muito chique. Antes de se dedicar à arquitetura, David teve experiências no mercado da moda e do design. Nossa, atualmente, David é o sócio da Hokai Neuroarquitetura e também co-criador da metodologia de diagnóstico de neuroarquitetura, onde foca em projetos que priorizam a experiência do usuário. David tem como hobby desenhar, é pai de pet e é fascinado por tecnologia e inovação, o que conecta constantemente com as novas tendências e soluções no campo de arquitetura. Bem-vindo, David. Muito Ana. obrigado. Muito Vamos lá. obrigada. Então, eu já vou logo de cara começar com a primeira pergunta básica, clichê, porque eu, ao contrário da D, não sou conhecedora amadora ainda deste tema. Para quem não está familiarizado, o que é neuroarquitetura e como ela se difere da arquitetura tradicional? Para leigos e profissionais entenderem. Bora, vamos lá. O que é a neuroarquitetura? É a ciência que ela estuda como o meio impacta na vida do usuário, né? Do indivíduo. Então, a gente vai imergir desde os aspectos do sistema nervoso central, sistema endócrino. A gente trabalha sistema emocional, todos os aspectos fisiológicos com embasamento científico para a gente conseguir entender mais a fundo como aquele indivíduo funciona e aí, a partir disso, proporcionar as sensações e emoções que ele precisa para se manter em equilíbrio. Quando a gente fala sobre neuroarquitetura de forma geral, nós estamos falando em design baseado em evidências. Então, tudo traz um embasamento científico muito grande, tanto da parte da neurociência quanto da parte da arquitetura em si. Se nós pegarmos um exemplo disso, nossa estrutura cerebral, ela tem diversos campos e um deles é o sistema límbico, que ele é responsável pela constituição de memória e outros aspectos, né? Então, tudo que nós temos de memórias e de vínculos afetivos fica nesse campo do nosso cérebro. E esse campo também, ele é responsável por guardar espaços. Então, ele analisa e associa todos os espaços que nós estamos. Então, qual é a relação disso? Todo espaço, ele gera na gente algum tipo de bagagem e carga emocional ou relações e associações. Se esse espaço, ele impacta a nossa vida, ele é importante e é guardado. Se ele não impacta, a gente não lembra dele. Então, na neuroarquitetura, a gente chega em 2 conceitos, que é o conceito de espaço e de lugar. Que legal. E assim, quer você queira, quer não, o espaço que você está influenciando a sua vida. Exatamente. Ou Ele positivamente, ou negativamente, ou de forma neutra. Sim. Mas ele está causando algum impacto no seu estado emocional. Exatamente. E onde que isso difere da arquitetura? Qual que é a diferença da arquitetura tradicional, né? Para a neuroarquitetura? De forma empírica, todo arquiteto, ele já está olhando para o impacto das edificações no indivíduo. A gente é levado a pensar sobre isso na faculdade, né, desde o primeiro ano. A gente quer melhorar o espaço que o cara vai É para isso que viver, existe né? nossa profissão, Sim. né? Mas como o David falou, a neuroarquitetura, ela vai tratar do design com evidências científicas. Então, a gente vai trazer aspectos científicos, embasamento técnico, experimento, para a gente validar qual é o impacto disso sobre aquele usuário em específico. Porque cada organismo, cada pessoa funciona de uma forma diferente. Cada um tem a sua bagagem emocional, né? Então, no caso, a arquitetura tradicional, ela vê o indivíduo,
faz o projeto conforme a necessidade dele, de uma maneira mais genérica. Enquanto que um neuroarquiteto, ele vai pegar as minhas necessidades muito específicas, muito pontuais, vai ser um projeto extremamente personalizado para as minhas características. Por mais que todo projeto seja personalizado, mas com a neuroarquitetura vai ficar ainda muito mais evidente essa personalização, essa Isso. adequação do espaço à Isso. minha necessidade. Por quê, Thaís? Como o David falou, a estrutura cerebral, ela é dividida em diversos campos, né? E a gente consegue, através das experiências que a gente faz com os clientes, identificar, por exemplo, quando uma pessoa entra em um espaço que ela tá olhando uma imagem de um espaço bonito, aconchegante, por exemplo, esse estúdio. A pessoa entra nesse estúdio, tá vendo essa imagem. Ela acha o espaço bonito, acha que tudo faz sentido, então tá sendo despertada uma área do cérebro dela de prazer. Ela gosta do que ela está vendo. Ela não faria isso na casa dela, mas ela acha que faz sentido, ela gosta do que tá ali. Mas, de repente, o que ela faria na casa dela é outra coisa. E isso vai ser desperto em outra área do cérebro. Então, a gente consegue avaliar quais as áreas estão sendo despertadas em cada momento para conseguir fazer essa associação que, às vezes, o nosso cliente, ele não sabe expressar isso em palavras. Mas a gente vai captando isso nas nuances. Então, a gente vai fazendo diversos experimentos para uma coisa ir validando a outra e a gente entender o que a pessoa gosta, mas é o que faz sentido para ela, é o que ela precisa. É o pra tal do gente gostei, entender. mas não amei. Gostei, mas não é para Não é mim. pra mim. Uhum. Né? E essa é uma grande dúvida dos clientes, né? Quando eles chegam, porque eles chegam e falam, eu gosto de tanta coisa, e é um desafio para nós, arquitetos, identificar, né? E eu falo que uma pergunta que eu sempre faço para o meu cliente é assim, o que você gostaria de sentir na sua casa? Quando você chegar em casa, o que é que você quer sentir? Alegria? Paz? Aconchego? Tranquilidade? Amor? Quero me sentir amado? É uma Porque pergunta-chave. Isso, eu sempre faço essa pergunta porque eu acho que ela que vai nortear a linha principal, a linha mestra do projeto, assim, porque baseado nisso é que a gente pode fazer as escolhas que vão de fato fazer com que ele se sinta em casa, com que ele Exatamente. sinta aquilo que ele deseja sentir. Exatamente. E quando que a neurociência começou a impactar na arquitetura, vamos dizer assim, porque essa é uma conversa relativamente nova, Aham. né? Se nós pegarmos toda a história da arquitetura, né, a gente vê que desde a antiguidade os filósofos vinham questionando as relações entre a beleza e como que se impactava no dia a dia das pessoas. E esses assuntos eles vieram se repetindo, mas a neuroarquitetura em si ela é bem recente. A partir lá da década de 50, 60, com o surgimento dos movimentos modernistas, houve uma grande preocupação com trazer a natureza para dentro de casa e como que esse ambiente ia impactar na vida dessas pessoas, né? E concomitante a isso, houveram movimentos dentro da psicologia, aonde esses psicólogos eram médicos e estavam em ambientes hospitalares, e eles começavam a investigar que o espaço hospitalar, ele poderia ou não auxiliar no processo de cura dessas pessoas. Então, surgiu-se um campo dentro da psicologia, que é a psicologia ambiental. Agora, a neurociência em si, ela tem um boom muito grande quando nós chegamos perto dos anos 2000, que foi quando o avanço tecnológico permitiu que a gente tivesse aparelhos, como o eletroencefalograma e o de ressonância eletromagnética, que nós conseguimos ver em tempo real quais áreas são ativas no cérebro da pessoa quando ela é sujeita a determinados estímulos. Então foi quando começou a surgir o neuromarketing, o neurobusiness e todas as variações De neuro. de neuro que existem. E um marco muito importante foi, não me lembro agora se foi em 2002 ou 2003, que foi o surgimento da ANFA, que é a Academia de Neurociência para a Arquitetura, que foi a instituição que resolveu linkar profissionais da neurociência e arquitetos nesse bate-papo sobre quais de fato são essas relações e trazer isso de uma forma
agora com embasamento científico, porque antes desse poder palpável de mensurar isso, era tudo muito experimental, era um processo de observação, né? Então eu observava e teorizava algo baseado num recorte de sociedade. Então, a partir do momento que a gente consegue testar, a gente tem certeza científica, né? E a gente pode argumentar assim, ó, tal aspecto vai fazer com que você tenha tal resultado, com base nos estudos que foram realizados com um determinado recorte de sociedade. Incrível, né? Eu Bem adoro, recente. sou É incrível. apaixonada por esse assunto. E você mencionou os estudos sobre beleza, que inclusive começaram lá em Platão, lá com Sim. Platão, né? São muito antigos. E vou fazer um parênteses aqui. A gente tem gravação de podcast aqui, episódio com o professor, com o arquiteto Lucas Grola, sobre beleza, né? Teve mais de um podcast com ele que a gente aborda esse tema sobre os pilares da beleza e o quanto ela realmente impacta na saúde emocional das pessoas, na vida das pessoas, né? E assim, né, Thaís? Acho que, não sei como que tá a sua cabeça aqui. Você tá falando e eu tô aqui imaginando. Como que é isso de forma prática? Vocês conseguem trazer exemplos, assim, concretos de, olha, se a gente projetar tal coisa, a gente consegue tal resultado. Se a gente, sabe? Na prática. Tem um exemplo, tem vários exemplos que a gente pode trazer para vocês de coisas que a gente percebeu que na prática mudou drasticamente depois que a gente começou a trabalhar isso dessa forma lá no escritório. Mas tem um caso de um cliente que ele nos procurou porque ele estava fazendo ele estava fazendo um refúgio, é o nome do projeto dele. Ele é um homem solteiro com muitos animais, 6 animais, 3 cachorros e 3 gatos. E ele queria um espaço para que ele pudesse passar os finais de semana. Ele tem autismo, então ele queria um lugar que ele pudesse se isolar das pessoas, estar cercado por árvores, plantas, natureza e os animais dele. A gente falou, nossa, é o projeto dos sonhos, porque nossa, o que a gente gosta de fazer, né? Aí, nas experiências com esse cliente, ele nos trouxe que ele não gostava de cheiro de madeira. E nem de peixe. E nem de peixe. Ah, eu esqueci de dizer que ele queria, atrás da casa, um lago de peixes ornamentais. Então, ele nos trouxe esse escopo, esse programa de necessidades, mas ele não gosta a tal ponto de passar mal com o cheiro de peixe e o cheiro de madeira. Quando ele trouxe isso, eu entendi que aquele projeto ia ser desafiador, mas ia ser muito legal, porque a gente precisava entender como essas experiências aconteceram na cabeça desse indivíduo para levar ele a ter essas impressões sobre essas coisas. E aí, nas experiências que a gente foi fazendo com ele, a gente tem uma experiência olfativa que a gente faz lá no escritório. E, de início, ele falou assim, não, eu não quero o cheiro da madeira, eu não gosto. E aí, eu falei pra ele, tá bem. Fecha seus olhos e lembra, puxa na sua memória, quando foi a primeira vez que você sentiu o cheiro de madeira. Aí ele se permitiu viver essa experiência. Aí ele falou que foi uma situação na casa dos avós, que os avós tinham alguns problemas de saúde e não conseguiam higienizar muito bem a casa, tinham problemas de vista e tudo mais. E eles tinham animais e piso de taquinho. Então, esses animais, em situações eventuais, faziam xixi ali naquele piso de taquinho. E a lembrança que ele tinha era do cheiro de urina de animal na madeira impregnada e não da madeira em si. Então, se a gente não tivesse imergido com ele de tal ponto que ele trouxesse isso pra gente, a gente não teria tido a oportunidade de ressignificar isso na cabeça dele e a gente teria um problema no projeto dele. Então, a partir disso, eu convidei ele a fazer essa nova experiência, sentindo novamente um cheiro de madeira, como a madeira in natura,
que ela não teria esse aspecto, aí eu pude apresentar para ele, olha, não é toda madeira que vai ter o mesmo cheiro. Você pode, inclusive, ter um piso vinílico, um piso laminado. Você pode, como piso vinílico, o seu animal pode até fazer um xixi ali que facilmente você vai limpar e esse cheiro não vai impregnar. Você pode ter esse aspecto que você quer da madeira, que você gosta, sem sentir esse cheiro que te remete a uma situação ruim. Então, isso mudou significativamente a experiência dele dentro da casa dele. E o que vocês fizeram com o peixe? O peixe. O problema dele com o peixe é o comer o peixe, a textura do peixe. Então, a gente conseguiu entender que o que incomoda ele é o comer. Então, os peixinhos dele serão ornamentais, realmente. Ninguém vai fatiar os peixes dele na casa dele. E ele consegue entrar nesse lago, é uma piscina natural ali em volta. Ele consegue entrar, experienciar isso com todo o processo de higienização que esse tipo de piscina natural demanda, não ter esse cheiro de pesqueiro, por exemplo, aflorado, né? Sim. Então, vocês vão muito além do projeto, né? Quando alguém fala, eu não gosto disso, vocês vão a fundo para entender o porquê que a pessoa não gosta. Sim. Até onde a pessoa permite que a gente vá, nós tentamos investigar quais são as origens disso. Tanto que todo esse processo que a gente tem do diagnóstico de neuroarquitetura, ele foi um processo que ele passou por validação de profissionais da área da psicologia e da neurociência, né? Porque um ponto importante é deixar claro que nós não somos psicólogos e nós não somos neurocientistas. Então, existe uma barreira que a gente não cruza, né? Mas a gente sempre busca a origem de toda essa sensação, dessas associações, e se é algo possível, a gente tenta ressignificar isso no projeto. E é um risco, né, gente? Você estava contando e eu fiquei pensando, é um risco, porque a pessoa pode trazer uma lembrança muito dolorida, que a pessoa... Sim. E romper o contrato. Na verdade, do diagnóstico. na verdade, é uma linha muito tênue, por isso que a gente sempre tem suporte e validação de tudo com psicólogos, porque é uma linha muito tênue entre você despertar um gatilho bom na pessoa e você despertar um gatilho ruim. Por isso que a pessoa ela precisa sempre estar num ambiente extremamente acolhedor e estabelecer uma relação de segurança com a pessoa primeiro, né? E é importante deixar claro isso. O neuroarquiteto ele tem que ser uma pessoa muito sensível. Sim. tem que ter uma sensibilidade. Ele tem que ter essa identidade muito forte nele. Olha pra você ver como que a gente vai começando a falar, tipo, de nicho, de mercado, que a gente sempre fala aqui, que a gente tem que se olhar pra nossa identidade, quem Sim. sou eu, o que eu tenho de talento para oferecer para o outro. Então, eu estou percebendo, baseado no que vocês estão falando, que é muito importante quando a identidade do arquiteto é a sensibilidade, é esse olhar para o ser humano. Então, a neuroarquitetura é uma área Para isso. E é legal que a gente conecta com o que conecta com a gente, realmente, assim. Que uma coisa que a gente nunca buscou esse nicho em específico, mas desde que começamos a trabalhar a neuroarquitetura, exclusivamente neuroarquitetura dessa forma, nós tivemos um índice de projetos vindos de pessoas portadoras com diagnóstico de autismo muito grande. Então, se a gente olhar pelos projetos que fizemos esse ano até agora, pelo menos Dá uns quase 60%. Mais foram de pessoas com diagnóstico de autismo ou de alguma outra neurodivergência, seja ela um TDAH ou um TOD, porque as pessoas se sentem acolhidas e sentem essa conexão da sensibilidade. E, na verdade, não tem nada de tão espetacular, né? É assim, tipo, de tão diferente. É você olhar para o outro mesmo
E se colocar no lugar do outro, entendeu? Isso vem totalmente de encontro com o podcast do Marcelo Quirino, né, Dê? Que a gente já tá por aí na plataforma, procurem lá o do Marcelo Quirino, onde ele fala sobre a essência da pessoa, e a essência da pessoa vai trazer aquele cliente que se conectam às essências, né? De certa forma, ele falou sobre isso também, e vocês estão falando, e não adianta nada a pessoa ser extremamente técnica, executiva, para querer, agora eu vou fazer neuroarquitetura porque tá na moda, porque tá dando dinheiro, porque é um nicho específico e eu vou poder faturar mais. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Tem que ter esse feeling, essa dedicação a mais, porque imagino eu que o tempo de projeto de vocês se torna maior até. Então, se um projeto normal dura 6 meses, vamos dizer assim, né? O processo todo de vocês, ou não? Depende, Thaís. Isso foi uma virada de chave pra gente. Porque quando a gente escolheu trabalhar a neuroarquitetura, era um campo bem minado. Porque enquanto empreendedores de onde viemos, não tínhamos um capital para falar, uau, agora a gente vai comprar todos os equipamentos e vamos ser os the best so far da neuroarquitetura. Então, era um terreno que a gente precisava entender como a gente ia trabalhar isso ali de uma forma assertiva e ir validando processos. Depois que a gente conseguiu desenvolver o diagnóstico de neuroarquitetura no formato que ele é aplicado hoje, a gente conseguiu reduzir muito tempo de projeto. Mas por quê? Porque a gente emerge numa profundidade nessa etapa de diagnóstico primeiro, que o cliente passa ali com a gente em torno de 1 mês, inicialmente, que depois a gente entende esse cliente numa profundidade que já não tem O resultado é mais assertivo. muitas alterações, não tem 1 milhão de estudos de layouts e tudo mais, sabe? Bacana. Muito interessante. Nossa. E assim, a compreensão do espaço, ela é... Existem regras, eu acho que a palavra não é regras. Existem conceitos atribuídos a algumas coisas, assim, que a gente vê por aí. E vermelho atrai isso, objeto reto atrai aquilo, objeto pontiagudo é aquilo. Mas também existe a experiência pessoal de cada um com aquilo. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, você quer relaxar no seu quarto, então pinta de azul. Porque azul é uma cor calmante. Mas você precisa investigar o que é o azul para essa pessoa. Talvez esse azul para essa pessoa, de forma inconsciente, ela está assimilando com o mar. E, sei lá, uma pessoa da família dela morreu afogada no mar e ela vai olhar o azul e ela nem tem consciência disso. Não tem, isso. Né? Então, vocês vão a fundo nessas questões. Exatamente. Isso que você falou é até um exemplo que a gente usa bastante quando nós vamos falar sobre essa questão das cores. Afirmar com 100% de certeza que uma cor ela tem um resultado sobre as pessoas é um campo arriscado, porque isso é feito por amostragem, com um recorte de sociedade. Então, quando você apresenta uma cor verde para as pessoas em determinadas circunstâncias, elas vão ter determinado efeito de forma majoritária, né? A maioria das pessoas elas vão ter esse resultado. Mas quando a gente fala sobre os fatores individuais, sobre a casa da pessoa, é muito complicado, porque cada pessoa ela tem a sua experiência própria e a sua valoração para com aquela cor ou aquele elemento em si, né? Sim. Por isso que a gente passou a mudar isso. Foi uma das primeiras coisas que a gente mudou no processo, em como a gente identificava quais eram as cores que a pessoa mais se identifica e que ela menos se identifica, né? Não tem mais aquela pergunta assim de, qual é a sua cor preferida? Quais cores você gosta e quais cores você não gosta? Porque quando a gente pergunta para a pessoa qual cor ela gosta, a pessoa é diretamente induzida a se lembrar de qual é a referência dela de cores. Então, ela vai lembrar das cores primárias, das cores secundárias. Ela vai lembrar que, vermelho acho que eu não gosto não para minha casa, acho meio gritante. Mas aí tem 1 milhão de nuances de vermelhos, tem todos os terracotas da vida que vêm do vermelho, que vão trazer aconchego para aquela pessoa e às vezes é o que ela tá buscando, só que ela não sabe que o terracota vem do vermelho. E o mais importante do que saber se ela gosta ou não da cor é saber o porquê que ela gosta e o porquê que ela não gosta.
Porque às Exatamente. vezes ela não gosta, por exemplo, de um vermelho pra usar na parede dela. Mas às vezes um detalhe, alguma coisa é algo que ela acha legal, que ela acha bonito, que ela acha interessante. Sim, porque eu falo assim, né, que as coisas vêm do inconsciente. Eu acho que assim, a maior parte da nossa vivência, do que a gente tem guardado no nosso cérebro, está a nível inconsciente, nível subconsciente. A Uhum. gente lê um espaço e guarda um monte de informação que a gente nem sabe que a gente guardou. Então, sei lá, desde criança a gente tá vendo, por exemplo, cor vermelho. Errou. Assinalou a alternativa errada na Aham. escola. É um xizão vermelho e um zero na cor vermelho, né? Ambulância passou, vermelho. Acidente. Sinal vermelho, pare, vermelho. No entanto, o vermelho, às vezes, ele também tá no Dia dos Namorados, cheio de A coraçãozinho, é paixão, aquela coisa. Ele Então, tá assim, no nascer e no pôr do sol. isso. Então, a gente tem que sempre olhar para o indivíduo, né? Exatamente. Porque ele pode ter pegado a parte negativa do vermelho, ou ele pode ser um indivíduo que pega a parte positiva. Mas, para além disso, às vezes você vai desconstruir. Isso eu achei legal Sim. que vocês fazem. Que é pegar uma característica que a pessoa tem e investigar ela ao fundo, perceber se dá para desconstruir, né? Por quê? Porque isso vai libertar a pessoa. Não só no projeto dela de arquitetura, mas para a vida. É. Então, achei muito bonito isso. É. E teve até um caso de um casal desse apartamento que eu havia comentado com vocês antes da gente iniciar o podcast de 33 metros quadrados, que para ele, a cor vermelha é uma cor que ele gosta. Só que todas as outras cores da paleta, das paletas que traz uma similaridade com ele, são tons mais claros. E o vermelho, ele gosta de um vermelho mais intenso. E as cores dela são todas mais vivas. Mas quando a gente conseguiu analisar tudo num conjunto, a gente percebeu que todos os tons que ela gosta estão no pôr do sol. E todos os tons que ele gosta estão no nascer do sol. Então, eles se complementam de uma forma muito linda e que traz esse aspecto da natureza, que o ponto de vermelho daquele apartamento são os quadros, com nascer e pôr do sol. E aquilo já cria uma conexão emocional para eles. E quando a gente traz isso para o nosso cliente, eles se emocionam. E aí é o X da questão, sabe? De você entender que aquilo tem um significado e que aquele casal passou a olhar um para o outro De uma forma diferente. de uma forma diferente, vendo que eles se complementam de uma forma que eles não viam antes. Isso sabe? até pensando para nossa rotina de arquitetos, né? Quando a gente traz uma justificativa dessa, de que o quadro, ele é um quadro do pôr do sol, porque ele remete a isso e aquilo, a gente coloca uma história, para o cliente não é só mais um quadro, que ele pode trocar por qualquer outro. Isso acaba fazendo que os projetos cada vez mais sejam fidedignos ao que a gente projeta. Tem um sentido, de fato, para eles, né? Que aí a gente entra em outra questão, que é aquela questão das vezes, os arquitetos encontrarem aquela resistência de, eu pensei tudo que o cliente precisa, só que ele chegou lá na loja e comprou tudo diferente. Tá, mas você explicou para ele o porquê aquilo fazia sentido para ele? Ou o que ele tá achando é que você colocou aquilo porque é o mais bonito, porque você sabe, porque você é o melhor. Para além disso, né, Ana, muitos arquitetos fazem projeto para os seus próprios portfólios e não para os seus Pro clientes. seu ego, né? Entendeu? E aí é um problema. Por isso que o cliente chega no final e muda tudo, porque o projeto não foi para ele. E o cliente não está satisfeito. Se ele tivesse satisfeito, ele não estaria mudando. Sim. Né? E aí a gente entra numa parte que é necessário para qualquer arquiteto empreendedor, que é o tal do vitimismo. Né? O arquiteto, muitas vezes, ele entra num papel, num personagem de e o cliente muda tudo, coitadinho de mim, que sou uma vítima dessa história. Não, você não fez seu trabalho direito. Sabe? Porque se você tivesse olhado de fato para aquele cliente, ele teria ficado satisfeito, ele não iria mudar. Eu sei que isso é uma verdade dura de ouvir. Eu sei que muita gente vai me odiar depois de ouvir isso. Mas é verdade, porque não é sobre nós, é sobre o outro. Na vida. Você tem duas opções na vida. Você pode contar a história da sua vida a partir de um lugar de padecimento, de sofrimento intenso, de coitado, e ser uma pessoa com quem ninguém pode contar. Que ninguém conta com uma pessoa que está nesse estado de padecimento.
ou você pode contar a sua história a partir de um lugar de autonomia, de protagonismo, onde, ok, o cliente mudou, o que que deu de errado? O que que eu tenho que fazer? Como que eu vou melhorar? O que que eu preciso estudar? E aí você se liberta, né? Exatamente. E isso é uma coisa que acontece constantemente no escritório, em cada projeto e em cada diagnóstico que a gente faz. Cada etapa de diagnóstico que a gente faz, a gente termina ela com o cliente, depois já tem reunião entre eu, o David e a Luísa, que é da nossa equipe de inovação, para a gente conseguir ver o que deu certo, o que não deu certo, as perguntas que a gente fez, se a gente conseguiu extrair as respostas que a gente precisava, se a gente vai precisar complementar alguma pergunta para aquela pessoa, ou se a gente precisa mudar alguma coisa no processo, sabe? Para que isso se torne cada vez mais assertivo, porque não tem uma fórmula mágica, a gente está falando de pessoas. E uma curiosidade, quando o cliente chega, para todos vocês aplicam a neuroarquitetura? Ou hoje tem essa diferenciação? Esse aqui eu vou trabalhar normal, método tradicional, e esse eu vou aplicar a neuroarquitetura? Para todos. Independente Hoje, para todos. Então, tanto se for um projeto comercial ou um projeto residencial, para todos tem o processo de neuroarquitetura. E eles funcionam de formas bem diferentes, né? O comercial do residencial. Do residencial. Até porque quando nós falamos do residencial, nós estamos falando de um recorte de sociedade pequeno. 3, 5, 6 pessoas foi o máximo numa família que a gente entendeu. Agora, quando é um comércio, são inúmeras pessoas. Então, nós temos que trabalhar com outros tipos de abordagem para entender, baseado em quem que é o cliente típico dessa pessoa, e é um processo bem diferente, assim. É mais para o inconsciente coletivo. Vamos Isso, dizer assim, exatamente. né? Aí não é individualizado. É. Aí Isso. vocês vão utilizar as técnicas da neurociência. Para entender no coletivo. E é legal ver o que muda na cabeça do empresário quando a gente apresenta o processo para ele, porque às vezes leva, quando ele está fazendo uma ampliação de sede ou quando ele está indo para outro lugar, ele já tem uma notoriedade ali, uma consolidação de mercado. Mas quando a pessoa está abrindo o negócio dela e é a primeira sede, é muito visível os start que dá na cabeça da pessoa, porque a gente leva ela a pensar coisas que talvez ela não tinha parado para pensar a fundo ainda. Como, por exemplo, quem é a persona que esse cliente quer atingir? Isso já está claro para ele? Porque a gente não está fazendo o projeto comercial, a função dele não é agradar o empresário ali em si, mas ele quer faturar mais. Se ele não faturar mais, o projeto não está assertivo, né? Então, a gente tem que entender como o cliente dele pensa. Então, quem é essa persona que ele quer? Ela tem um arquétipo? O que importa mais para essa pessoa? Para a gente despertar as emoções e as sensações que o cliente dele quer sentir. Então, é outro tipo de pesquisa que a gente precisa Até fazer. levando para extremos, nós temos diversos projetos que eles são voltados para o público pet. Então, clínicas veterinárias, pet shops. Então, qual que é o cliente final? O pet. Ai, meu Deus, eu amo muito O decisor é o pai do pet, mas... E eu te falei isso na imersão, né? Quando vocês fizeram a imersão e eu falei, né? Olha, eu tô vendo você com, né, esse amor por pet, você precisa focar nisso, porque poucas pessoas vão fazer isso com tanto amor, né? Lembra? Eu amo muito, assim, os nossos projetos comerciais. A maioria foram, até hoje, clínica veterinária e banho e tosse, de fato. É uma experiência muito gostosa, que, graças a Deus, eu tive liberdade de experienciar mesmo como seria a jornada desses animais ali dentro. E as pessoas que nos contrataram tinham esse cuidado muito grande com a experiência do que o animalzinho sentiria ali dentro, que isso dá um resultado muito diferente, de tal ponto que teve um banho e tosa de uma clínica que eles fizeram um espaço de spa para o animalzinho. Na verdade, todo o espaço é pensado para isso, mas ali
Tem os banhos de ofurô para o animal. Tem até uma foto lá no Instagram que no ofurô de cachorro porte gigante tá eu dentro e no pequeno tá o meu cachorro. Mas que vai desde das cores, porque a parte de cor, a iluminação, ela tem forte influência no processo de recuperação de um animal e das emoções dele. Então, cada cor de iluminação, seja ela azul, que é uma cor de recuperação para animal, a cor verde, cada cor, ela faz um processo mental ali na cabeça do animal. Então, eles trabalham desde do som que está ambiente ali para o animal, o relaxamento, a cor da luz que é propícia para aquela experiência ali daquele animalzinho. Então, você pega um animal que tem trauma, que ele tem medo de tudo, e você coloca o animalzinho numa experiência dessa, você muda a vida desse animal. E a forma com que ele vai se recuperar. Por exemplo, essa clínica pensou no animal de tal forma que o internamento de gatos é completamente separado, tem uma luz em cada gaiolinha, com diferentes cores de iluminação, para que cada animal receba o tratamento adequado para ele, com todos esses apoios complementares, e que quando precisar fazer um suporte naquele animal, que acenda a luz só dele, o outro animal vai continuar descansando ali. Uau. Então, essas experiências é muito legal. E isso não vai só no comercial. Bem que podiam aplicar isso nos hospitais, né? Mas, Nossa, Pra seria pessoas, fantástico. Porque eu falo, eu tive experiência com 3 meses de hospital com a minha mãe e desculpa, né? Eu sei que o objetivo era diferente. O objetivo é curar pessoas, mas na prática é o contrário. Na prática, você tá no quarto, a enfermeira entra de hora em hora, você tá dormindo, ela mete a mão, acende uma luz branca na sua cara. Eu falo assim, gente, esse lugar foi feito para adoecer pessoas. sim, Não Sim. foi feito para curar. até tem E uma... eu sei que quando a gente fala isso, esse pessoal fica bravo, né? O pessoal da saúde fica bravo com a gente. Mas é uma realidade, fica bravo até viver. Até o dia que um familiar realmente precisar passar pela experiência do cliente ali, do paciente. E isso é comprovado cientificamente, né, David? O David explica muito bem Até- essa parte de como o nosso olho percebe a luz, essa luz de hospital. Na verdade, indo além disso, né? Hoje, dentro da neuroarquitetura, já existem muitos campos que são mais nichados ainda do que só a neuroarquitetura em si. Então, por exemplo, hoje já se fala muito no design salutativo, que ele é voltado para esse nicho. A princípio, ele foi voltado para o nicho hospitalar e agora já está se integrando ele dentro da casa, que é essa preocupação de como o espaço ele promove momentos de cura mesmo para essas pessoas, né? Então, na época que eu estava na graduação, por exemplo, lá na UEM existia um projeto de extensão que ele requalificava espaços dentro do hospital universitário. E daí foram feitos 3 espaços lá de requalificação, um voltado para a área infantil, e o outro foi um espaço central entre uma ala e outra que é para o público geral, e um terceiro que era um espaço de capela ecumênica que ainda não foi construído. Quando foi há uns 2 anos atrás, o meu irmão ele teve um problema de saúde, ele precisou ficar muito tempo internado. E durante alguns dias eu acompanhei ele no hospital, ele ficou lá no hospital universitário. E eu pude ter o privilégio de ver como que as pessoas apropriavam desses espaços. Então, era muito gostoso ver que as pessoas elas podiam sair, podiam tomar um sol. Mas realmente dentro do espaço hospitalar em si, a pessoa chega, acende uma luz, acorda quem tá lá. E isso acaba sendo prejudicial, porque fisiologicamente, a nossa estrutura ocular, ela enxerga cores e tudo mais, mas o que ela recebe são a resposta de iluminação, né? Ela entende e interpreta diferentes frequências de iluminação e isso tem um aspecto neurofisiológico no nosso corpo. Então, por exemplo, a luz azul. Todos nós sabemos que ela produz cortisol, todos nós arquitetos sabemos que ela produz cortisol, e esse hormônio, ele é o hormônio que faz com que de manhã você acorde, tenha vitalidade, consiga fazer as suas coisas, só que ao longo do final do dia ele é negativo, porque ele atrasa o seu ciclo de sono. Mas como que a gente recebe essa iluminação? Nós temos na estrutura da íris 2 tipos de células diferentes. Umas que são os cones e outras que são os bastonetes. Uma vai falar sobre frequência da luz clara e escura e a outra sobre a cor em si.
A parte que capta essas nuances da frequência azul, ela fica no lado de baixo da nossa estrutura ocular. Então, a luz que ela vem de cima e de frente, ela percebe. A que vem de baixo, ela é absorvida por uma área que não interpreta essa frequência de luz azul. Então, ela não produz cortisol. Então, isso é até uma forma que a gente consegue utilizar a luz azul de uma forma inteligente, sem que ela prejudique essas pessoas que estão imersas nesse espaço, né? Que legal. E vocês já pensaram, nem sei se vocês fazem isso, né? Em trabalhar com arquitetos também? Por exemplo, fornecer um trabalho especialista para arquitetos? É uma coisa que, enquanto vocês estão falando aqui, eu tô vendo negócio, né? Porque Sim. a gente tá sempre empreendendo e sempre pensando em negócios e faz parte Guga não do está, nosso mas a DNA. mente empreendedora É o está. nosso curso, né? Então a gente tem esse foco, né? Então eu tô vendo vocês falarem e tô pensando assim, nossa, isso é um excelente negócio. Vocês poderiam trabalhar com outros arquitetos. Por exemplo, vamos supor que... O meu caso é específico porque eu amo esse assunto, então, e gosto de estudar até por conta, né? Mas às vezes eu sou arquiteta, eu quero melhorar a vida do meu cliente, eu quero ter alguma coisa assim no meu projeto, só que eu não quero ir lá fazer uma especialização, uma pós-graduação e tal. Então eu contrato a Ana e o David para Aplicar o diagnóstico de diagnóstico. E aí, a partir dali, todo o meu projeto, eu desenvolvo o projeto, mas baseado na análise deles, né? Então, eu convido eles para fazer parte da minha equipe de projeto. Sim. Né? Isso é uma coisa muito legal que quando a gente desenvolveu o diagnóstico, não era a intenção. E aí, depois, quando a gente começou a fazer palestras para profissionais Sim. e estudantes no intuito de trazer mais esse assunto, né? à tona para as pessoas olharem mais para isso, a gente começou, surgiram essas perguntas lá numa palestra da Assim que a gente fez. Eles falaram, tá, mas e a gente pode aplicar isso no nosso cliente? E aí a gente pensou num formato para isso acontecer, porque justamente a gente desembolsou muito dinheiro para se especializar. Sim. E às vezes o profissional está em outro nicho, em outro momento de vida que não tem mais faz sentido, porque né? ele voltar para trás para fazer isso, quando ele chega lá já tem outra coisa. Então, de poder aplicar isso. E sim, é possível a gente fazer isso. A gente aplicar o diagnóstico de neuroarquitetura nos clientes de outros escritórios, para que esse escritório consiga, inclusive, uma redução de tempo de trabalho. Então, isso torna o projeto do arquiteto mais rentável para ele, porque ele vai ter um índice de retrabalho bem menor, porque ele vai conseguir desenvolver o projeto dele baseado numa análise aprofundada e mais assertiva do cliente. Então, o arquiteto que está assistindo a gente pode entrar em contato com vocês e falar, olha, eu quero colocar aqui o serviço de vocês como um especialista. Aplicar né? o diagnóstico. E ele explica para o cliente o que vai acontecer. Olha, existem especialistas nisso, tarará, você quer fazer tal? Sim. E coloca vocês na jogada. Pode, porque a gente tem todo o processo formatado para isso, de tal forma que vocês podem ter a tranquilidade de que o cliente de vocês, ele nunca é induzido não, vai desenvolver o diagnóstico, depois, olha, faz projeto com a gente. Não existe isso. Tanto que o nosso foco principal é a neuroarquitetura, né? Então, todo o movimento que a gente faz no escritório está no planejamento do escritório, que a gente consiga, depois de levar muito essa conscientização por aí, trabalhar com os diagnósticos de neuroarquitetura e a parte educacional relacionada sobre isso, né? Sim. Dando suporte para outros profissionais mesmo poder desenvolver seus projetos com mais qualidade. Então, vocês já estão focados nisso. Isso, mudando a estratégia do escritório, comercialmente falando, para um posicionamento educacional / orientativo até, né? Mais específico para neuroarquitetura. Sim, e então foi assim que a gente até começou esses giros de palestras. E semana que vem tem até não sei quando que vai pro ar nosso episódio, mas tem uma palestra semana que vem que a gente vai dar na FEITEP. E
o pessoal de arquitetura da FEITEP pediu, tô contando aqui em primeira mão, o pessoal não vai saber ainda, mas enfim. Eles pediram para que a gente desenvolva, junto com eles, que já está praticamente pronto isso, um curso de extensão que a FEITEP vai fazer com os alunos de 2 meses e meio no ano que vem, para começar a abordar mais esse tema também na faculdade. Até porque esse é um tema que ele é fundamental que seja abordado na faculdade. É um absurdo a gente falar sobre fazer projeto para pessoas e não estudar sobre pessoas. Exatamente. Não levar em consideração as emoções das Mas se pessoas. a gente for E uma considerar a faculdade grade, tem recurso, gente, para comprar todo tipo de equipamento. É o ambiente perfeito para as pessoas poderem fazer esses experimentos e entender como isso acontece na prática, né? Se a gente for falar de grade de graduação, né, a gente vê que tem muita coisa que falha. Gestão financeira, empreendedorismo, a parte... Noções de direito. Noções de direito, psicologia, né? A parte do projetar efetivamente... Mas eu fico Deveria feliz ser- porque eu tô percebendo um movimento positivo das universidades. Uhum. Por Sim. exemplo, olha esse convite para vocês irem lá fazer um curso de extensão. Essa semana, antes de ontem, né? Eu estive na UEM, me chamaram para falar sobre gestão com os alunos, que é algo que na época Nossa. que eu estudei, eu não tinha. Então, já tá havendo essa mudança, né? Existe uma esperança, vamos dizer Sim. assim. Existe uma esperança. Falar sobre isso na UEM é romper paradigmas. Não é? É muito bacana, né? Muito bom. E a gente já tá chegando no final, tô acompanhando aqui a nossa ampulheta, né? E me diz uma coisa, existe algum conflito entre, né, as exigências, a arquitetura moderna, a arquitetura que está se fazendo ultimamente com a neuroarquitetura? Querem entrar em polêmica? Não querem? Sim, adoramos Querem polêmica, Nós somos da polêmica. Como conciliar funcionalidade, estética e neurociência? Sim. Posso começar? Pode. Que eu adoro a polêmica. Mas a neuroarquitetura, ela... Na verdade, a arquitetura por si só não deveria ser sobre tendência. É sobre Modinha. pessoas, né? Tem pessoas, sim, que mudam de casa de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, como trocam de roupas. E tá tudo bem se isso funciona para essa pessoa. Mas não é a essência do fundamento. Então, a gente percebe que com a Revolução Industrial, essa coisa que veio vindo o descartável, todos os bens foram passando a ser feitos para serem substituídos, para serem trocados. Então, veio forte essa questão das tendências. E quando a gente percebe como o ser humano percebe as coisas, a gente vê que o ser humano sempre faz associações com formas humanas e a relação com a natureza. Então, as casas de antigamente, a gente tinha lá o telhadinho, tinha as janelas, tinham as portas centrais e tudo mais. A pessoa, ela fazia a associação, porque fisiologicamente o ser humano faz essa associação com telhado, cabeça, janelas, olhos, porta, boca, diferente de uma pessoa que tem alguma neurodivergência, no caso do autismo, por exemplo. As pessoas com autismo e com TDAH, elas não olham somente, não fazem essa associação direta. Elas são levadas a olhar o todo e pontos periféricos também. Então, a Revolução Industrial trouxe pra gente essa questão, com o passar do tempo, da geração do mimimi. Então, todo mundo tem medo de ofender todo mundo. Ninguém pode expressar mais as suas individualidades, porque isso gera polêmica, gera uma coisa ruim. Então, as coisas começaram a serem padronizadas. Tudo é maçante, tudo serve para todo mundo. Então, se você passa por uma rua hoje, você vê as casas tudo igual. Tudo são caixote, é tudo meio cinza. Nuances, 50 tons de cinza, né? Em todas as casas, assim. A maioria. E tá tudo bem, se isso for o que aquela pessoa quer para a vida dela. Agora, isso foi pensado para a vida dela? Então, essa padronização que aconteceu colapsou na pandemia. Porque daí as pessoas passaram a
estar dentro de casa, a perceber o quanto esse ambiente estava influenciando nelas, a não se identificar com o que está acontecendo. Aí vem todas as questões que a gente já falou anteriormente aqui, de como isso funciona nos fatores fisiológicos, e isso é acumulativo, então o reflexo disso no sistema endócrino da pessoa, nas doenças que isso vai desenvolvendo na pessoa ao longo do tempo. Então a saúde emocional das pessoas foi lá embaixo, porque as pessoas não conseguem mais se identificar nas suas casas, elas não sabem mais quem elas são, e aí a gente vê adultos entrando em crise existencial. Mas quem sou eu? Eu não sei mais quem eu sou, porque é tudo igual. Então, a gente vê esse movimento que agora passou a ser tendência dos próximos anos, mas não é por tendência, é por necessidade do ser humano que a gente está remetendo a natureza de volta. Então, as formas orgânicas que a gente tem visto no mobiliário, os tons de natureza que a gente tem percebido, os tons terrosos, os tons esverdeados, os tons azulados, que a gente tem visto vir como uma tendência, não é uma tendência porque isso é bonito, somente. É uma necessidade. É uma necessidade de um equilíbrio fisiológico e saúde emocional das pessoas. É por isso que eu falo que há esperança. Eu acho que o pior já passou. Sim. Eu acho que a gente já viveu uma fase pior, onde não havia preocupação emocional, somente preocupação devido ao movimento industrial que a gente viveu, industrial, tecnológico. E eu acho que agora a gente está vendo mais as pessoas preocupadas com as questões emocionais, né? Sim. E realmente, as pessoas na pandemia, elas perceberam a importância de ter uma casa legal. Porque elas tiveram que ficar em casa. Antes as pessoas saíam para trabalhar, final de semana ia para o parque, então elas mal ficavam em casa. Na pandemia elas foram obrigadas a ficar em casa. Então foi assim, eu falo assim, foi goela abaixo, né? A gente precisou olhar para nossa casa e a gente precisou encarar a verdade que existia ali. Essa casa me representa, essa casa tem a minha cara. Exatamente. E a casa, ela é muito mais do que um abrigo para intempéries, né? A casa, ela é refúgio. A casa é onde a gente se cura depois de um dia difícil, né? É onde a gente precisa se sentir a gente sai para fora, a gente vive para fora o dia inteiro, a gente vive às vezes apagando incêndio, resolvendo problema, chega no final do dia a gente está cansado e a gente precisa voltar para um lugar onde a gente chega e fala, esse lugar é meu. A gente precisa, todo mundo quer pertencer. E a gente precisa pertencer a algo. Então, eu lembro quando eu estudei, porque o meu TCC na faculdade foi sobre casa. Era um abrigo emergencial temporário para situações de desastres naturais. Então, eu estudei profundamente a psicologia, como fica o emocional dessas pessoas que estão perdendo as suas casas. Então, eu estudei muito sobre a casa em si. E aí, eu fui na essência da casa. Então, lá da pré-história, onde a pessoa procurava uma caverna para dormir, até agora. Então, eu estudei profundamente. E desde lá atrás, a casa não era só para se abrigar da chuva. Sabe? E sempre existiu uma necessidade de personalização. De dizer, isso é meu. Aí você pega casas, quando o governo vai lá e faz casa tudo igualzinho para as pessoas. Você passa 5 anos depois, todo mundo pintou sua casa, reformou, fez alguma coisa. Porque ela precisa pertencer. Ela precisa dizer, essa aqui é a minha. Mesmo que seja uma flor diferente na calçada. Sim, né? E isso tá nas pequenas coisas. O vínculo que a pessoa faz com as memórias que ela teve, isso é uma coisa que a gente desmistifica com todos os clientes. Isso não está relacionado ao quanto a pessoa vai gastar no projeto. Ou na execução daquele projeto, né? Às vezes, o que ela precisa na casa dela não é a opção mais cara. Não. Né? Então, isso muda muito e é um cuidado que a gente precisa tomar, porque às vezes as pessoas vão muito para os extremos das coisas. Então, quando a gente fala de memória afetiva, é outro assunto que está bem em alta agora, está todo mundo querendo falar sobre a memória afetiva, e o trazer essas memórias para dentro do ambiente são as pessoas altamente sensíveis.
Eu tenho um monte de críticas sobre isso. E... Pode fazer, deixa eu só terminar Desculpa. de colocar esse negócio. Pelo amor de Deus, peraí. E aí... Não é crítica em relação ao que você tá falando, não. É que trazer memória afetiva pra uma casa não é botar móvel velho. Sim, exatamente. E aí a crítica que eu vou fazer, fomos na casa cor esse ano, ancestralidade. E aí todo mundo encheu de móvel velho, encheu de não sei o que, como se aquilo fosse afetivo. Gente, não é. Como se fosse o brechó. Não é. Casa afetiva não é ter cara de vó. Eu não compro É ter memória. afetividade Não na se loja. compra afetividade numa loja de decoração. Uhum. É isso, essa é a minha crítica. Sim. O que é afetivo pra mim não é pra você e não é pra você. Quando eu entro na minha casa, eu tenho uma parede que eu deixei pra ser a minha parede das minhas memórias, das minhas coisas. Porque eu quero entrar na minha casa e eu preciso saber quem eu sou, da onde eu vim, e saber que eu tenho raízes, que eu tenho um lugar pra me curar de um dia difícil. Sim. Então, o quadro mais importante da minha casa não é o mais caro. É um que tem uma flor de camomila que eu fui na feirinha uma feirinha lá embaixo do MASP, feirinha livre. Tava vendendo um quadrinho com uma flor de camomila seca. E eu olhei aquilo, eu lembrei da minha mãe. Toma um chazinho de camomila, filha, que passa. Oh. Então, quando eu entro na minha casa, eu olho para aquilo quando eu tô num dia difícil e eu me emocionei. É o seu gatilho. Eu olho assim, toma um chá de camomila que passa. Entende? Então isso me ajuda a me restaurar. Isso é afetivo. E Isso. não tem nada a ver com móvel velho. Exatamente. E quando a gente fala disso, outro cuidado muito grande que a gente tem que ter é com a quantidade de estímulos dentro do ambiente. Porque daí, o que a gente percebe? Quando as pessoas querem trazer essa questão do vou pegar tudo que é da minha avó e colocar dentro da casa porque isso é memória afetiva, as pessoas, elas colocam estímulo demais dentro de um ambiente que a pessoa não consegue lembrar de memória nenhuma. A Fica pessoa confuso. se sente confusa, novamente sem identidade, porque a identidade já não é mais dela, com estímulo para todo lado, e isso causa outras patologias e doenças mentais. Porque a gente tem que sempre pensar que o espaço ele causa dois tipos de reflexo, um de curto prazo e um de longo prazo. E esse de longo prazo ele vai somatizando, né, ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo a pessoa é exposta a esse excesso de estímulos, pior é para ela ao longo dos anos. Então, tudo na vida é sobre equilíbrio, né? Tudo tem uma medida. Não dá pra, não dá pra ir nem pra um lado demais, nem pro outro lado demais. Eu Muito adorei. bom. Eu também. Gente, se vocês querem que eles voltem para responder a perguntas, igual a gente fez o podcast dos 50 episódios, só com perguntas, comenta aí, ó, volta David e Ana, responda as nossas perguntas polêmicos! pra gente dar continuidade nesse assunto. E antes da gente terminar, só mais uma questão. Então, para quem deseja se aprofundar mais nesse tema, além de procurar seguir vocês no Instagram, que é... Hokai Neuroarquitetura. Depois vai estar no link aqui da nossa conversa, tá? Da nosso podcast, para vocês poderem achar. O que é a pessoa, os primeiros passos? Além de estudar, é claro, né? Porque isso não... Agora eu vou aplicar neuroarquitetura, peguei um questionário da internet e vou... Não. Pelo amor de Deus, não façam isso. Além de Vocês entrar em podem contato acabar com a cabeça vocês. do cliente. Eu acho que um passo importante é a pessoa primeiro começar a pesquisar e entender o que de fato é a neuroarquitetura e o que ela engloba. Antes dela até mesmo falar assim, vou investir X mil reais em um curso Até sobre para ver isso. se identifica com isso, né? Porque igual a Dê falou, você precisa ter um certo tato com o cliente para você conseguir efetivar de fato a neuroarquitetura, né? Mas existem muitas leituras que são bem legais para quem está começando. A gente tem uma deficiência de material em português em si. Mas para quem tem um domínio aí de inglês, tem um livro que chama Brain Landscape, que é maravilhoso. Ele foi até citado pelo Lucas quando ele veio aqui. É maravilhoso mesmo. E para quem não tem esse domínio, nós temos em português um livro do Lori, que foi o primeiro livro que ele lançou sobre neuroarquitetura, que foi Lori Kriesel. Que foi o primeiro livro de neuroarquitetura do Brasil, que então ele traz uma abordagem muito completa sobre o tema, desde o início do que é cérebro, como que funciona o cérebro, até chegar nas maiores peculiaridades. E agora, recentemente, também ele lançou outro livro que já engloba a psicologia e a filosofia dentro desse aspecto da neuroarquitetura. Aí é um pouco mais denso, né? Melhor Então, começar pelo primeiro. Mais denso.
Então eu acho que é isso. E daí depois partir de fato para um curso quando você tiver certeza que é uma área que você gosta, que Que você... você se identifica, Acho que que você principalmente tem identificação, né? que você tem estrutura psicológica para trabalhar com isso, porque a gente é confrontado com situações desafiadoras, né? É isso Legal. aí, pessoal. Que Muito legal. bom. Adorei. Eu também. Muito bom. A gente tem uma lembrancinha pra vocês. Ai, muito obrigada. Um oferecimento do Fora do Cubo e da Hitachi Ar-Condicionados. Vocês já fizeram a imersão e vocês sabem qual é o nosso lema, que acender a vela do outro não apaga a nossa. Então, por isso temos 2 velas aí, estão firmadas no concreto para saber que vocês têm uma base sólida e que vocês continuam sendo sempre quem são, né? Mesmo quando vocês compartilham o conhecimento, quando vocês multiplicam isso na vida das pessoas. E é isso que vocês fizeram aqui hoje. Então, muito obrigada. Foi muito legal, né, Foi Thaís? muito bom. Ai, Adorei. que bom. Obrigado. Né? Ficamos muito Desejamos muito sucesso para vocês. Obrigada. Nós vamos deixar também aqui na descrição do vídeo o Instagram deles, né? O Instagram Isso. também de todos os nossos patrocinadores. Vamos relembrar, né? Atual Automação, Bom Tempo, Movelaria Hitachi Ar-Condicionados. e Arquitesc. Nossa, que ensaiada. Pareceu isso. Pareceu que a gente Garotas ensaiou. Exatamente. Tô ficando Pareceu que a boa. gente ensaiou, Mas sabe? alguns a gente Só fica faltou fazer craque. a voz de mulher de aeroporto. Ah, é. Atenção, passageiro. por favor. A gente aprende. E é isso, gente. Se você chegou até aqui, deixa uma curtida pra gente, deixa um like, se inscreve no canal, envia para um amigo que faz arquitetura, que é arquiteto, ou mesmo algum entusiasta aí no ramo, né, da psicologia do espaço, né? E é isso, né, Thaís? Isso aí. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 16 horas. Até lá! Tchau, tchau.